Vamos dar início então ao nosso estudo da tarde de hoje. Vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Tenha bom ânimo e coragem, você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta-nos problemas às vezes difíceis, mas dificuldade superada é problema resolvido. Jamais desanime. Você há de vencer galhardamente todos os problemas que se lhe apresentarem. Se o problema for complexo, divida-o em partes e vença cada uma delas separadamente. Mas não desanime jamais. Então convido a todos os componentes desse grupo a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, buscar essa interação, essa conexão com o alto, com os bons espíritos, com essa equipe espiritual que nos acompanha em todas as atividades que venhamos a desempenhar, mesmo sendo online, eles estão junto de nós. A presença deles é constante. E muitos irmãos nossos desencarnados que também se interessam pela doutrina espírita, procuram acompanhar os grupos de estudo para também poderem ter uma participação e um aprendizado a respeito de tudo o que nós comentamos, de tudo o que nós analisamos. E que possamos ter uma ótima inspiração, estarmos bem incluídos para desenvolvermos o assunto com a maior profundidade possível, pois é necessário que nós venhamos a adquirir cada vez mais o conhecimento possível para nos fortalecer, para nos tornarmos cada vez mais espíritos iluminados e também desenvolvermos o nosso potencial interior, sempre colocando à disposição dos nossos irmãos todos aqueles necessitados que cruzarem o nosso caminho, que possamos aprender essas máximas de Jesus com uma caridade, com uma humildade, com uma serenidade, com uma perseverança, desenvolver o amor ao próximo no coração e procurar auxiliar a todos os nossos irmãos que ainda passam por dificuldade e que necessitam de um apoio, de uma ajuda. Com esse pensamento, com essas rogativas, abrimos o nosso estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Nós paramos, pessoal, na página 173, no último sábado. Ainda estamos estudando a parábola do fariseu e do publicano, mas já estamos no finalzinho. Logo nós vamos passar por outra etapa de estudo. Tu já se localizou, Wilson? Sim, estou com ela aqui. Gostaria de iniciar a leitura para nós? Podemos iniciar. A humildade é, possivelmente, a mais difícil das virtudes a ser conquistadas no mundo atual que, governado pelo materialismo, enfatiza o orgulho e a vaidade. A humildade se opõe ao orgulho, à vaidade, à presunção, à autossuficiência, causa de tanta ruína, de tanto desespero, de tanta desilusão. Acreditamos que a humildade possa ser conquistada pelo esforço cotidiano, pela melhoria do caráter. Para que sejamos fundamentalmente humildes, temos que educar a nossa alma,
de modo que a ação de cada dia nos favoreça um exame rigoroso do comportamento adotado e de confronto em confronto possamos eliminar os pontos fracos e revigorar aqueles que nos mostramos coerentes com a doutrina. Humildade dirigida nem sempre adquire autenticidade. Ela tem que ser espontânea, exercendo-se naturalmente, sem que nos apercebamos que ela se desenvolve à revelia do controle da vaidade. A humildade controlada, mas não livre, pode facilitar benefícios, mas não tem a força, o poder de expansão da humildade autêntica, como a que foi revelada por Jesus e praticada por numerosos espíritos que na Terra seguiram de perto, ou tanto quanto possível, o exemplo do Mestre de Nazaré. Eu acredito que aqui, César, vale a pena fazer uma reflexão, para que a gente não passe chutado sobre certos detalhes dessa leitura inicial. Pode fazer uma reflexão, Wilson, a respeito da humildade, e o texto ali falou também sobre humildade controlada e humildade livre. O que você entende? Qual é a diferença das duas? Né? Então vamos por parte. Primeiro, o texto começa dizendo que a humildade é possivelmente a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que, governado pelo materialismo, enfatiza o orgulho e a vaidade. Porque na Terra a gente percebe que as pessoas não valorizam as pessoas humildes no sentido que nós estamos estudando aqui. Que humildade não é ser pobre ou baldo de conhecimento, de cultura. Humildade é uma pessoa que não se impõe, que não se julga mais que os outros, que reconhece no semelhante alguém igual a si, merecido de respeito. Uma pessoa que tem empatia, resumidamente falando. E a humanidade hoje valoriza muito aquelas pessoas prepotentes, que se impõem, que são autoritárias, que dizem que não se humilham no sentido pejorativo do termo. Então, para quem observa o mundo em que vivemos e percebe que as pessoas que não se comportam como essas últimas não têm muito acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, adquirir essa humildade verdadeira se torna difícil, porque ela vai ver que ela vai ter menos possibilidade de ascensão, por exemplo, em determinados ambientes onde transita. E até mesmo nos ambientes religiosos a gente vê que pessoas mais humildes às vezes não são vistas, não são observadas, não são valorizadas. E aqueles outros que se destacam às vezes são os que têm mais orgulho e que se expõem, que impõem até um modo de pensar e se acham até melhores que aqueles outros que às vezes preferem ficar quietos para não expor o seu ponto de vista. Em Espiritismo se recomenda que se façam os grupos de estudo como este e que todos exponham o que pensam, mesmo que o que pensa pareça, num primeiro momento, ser diferente ou até mesmo sendo diferente do que pensam os demais, para que o grupo analise as opiniões e chegue a uma conclusão. Então facilita que as pessoas desenvolvam humildade e não a prepotência, embora a gente perceba que ainda temos muito disso. Depois diz que esse ponto que você observou, que eu também queria destacar, né? Como é que fala aqui? Humildade dirigida nem sempre adquire autenticidade. O que é humildade dirigida? É aquela em que você simula, na verdade, ser humilde. No fundo, nós temos um orgulho de sermos o que imaginamos ser e nos imaginamos mais que os demais, mas sabemos que isso não é aceito dentro da filosofia cristã, pelo menos não deveria ser, e a pessoa procura simular uma humildade, chega lá, chama os outros de irmãozinho, coisa e tal, mas por qualquer coisa chuta o balde, como se diz popularmente aí. E isso é bastante comum a gente ver. Então são pessoas que têm uma humildade dirigida, não é autêntica.
A humildade autêntica as pessoas percebem pela vibração da pessoa. Eu sempre digo assim, o corpo fala. Nós externamos o nosso íntimo por vários aspectos. Tem até uma série na Netflix, não sei se ainda tem, chama Light Me, eu acho que é, em inglês, que analisa as expressões, principalmente das pessoas de maior projeção, em especial as pessoas do meio político, para ver quando elas estão mentindo e quando estão dizendo a verdade, quando estão sendo autênticos. Uma micropressão, por exemplo, que a pessoa dá no canto do olho, ou o desvio do olhar, para onde ela olha quando busca responder uma pergunta, dá para saber se ela está formulando um pensamento forjado ou se está buscando memórias. Tudo isso auxilia a compreender, mas a maioria de nós não compreende. Mas instintivamente a gente percebe quando alguém é realmente humilde por natureza, aquela que é natural, exercendo-se com naturalidade. Mas como é que faz para desenvolver isso? Aqui diz que essa dirigida, ela não é o ideal, que a humildade tem que ser espontânea, sem que nos apercebamos que ela se desenvolve a revelia do controle da vontade. E como é que a gente faz para desenvolver isso? Às vezes temos tantas dificuldades. Nós vimos na leitura anterior que no encontro passado, sábado passado, que a pessoa orgulhosa que se deixa tomar pelo orgulho, quando é dominado pelo orgulho, tem que passar várias encarnações na obscuridade, na humilhação, e aí ela vai entendendo que aquele comportamento que as pessoas adotam em relação a esses que são obscuros, nem vou dizer humildes, mas que são obscuros, que não são vistos, não é o ideal para a pessoa, e que faz os outros sofrerem. E aí uma internalização de uma ideia que a pessoa vem a desenvolver, que aquilo não é ideal, vai fazer com que ela aos poucos comece a desenvolver em si um sentimento autêntico, porque ela vê naqueles outros que são como ela, ignorados, humilhados, não merece aquele comportamento. E a hora que ela tiver uma oportunidade de ter uma posição em que poderá decidir como tratar o semelhante, ela vai ser mais autêntica em reconhecer o semelhante como ele realmente é, um igual. E deixará de ter esse orgulho, mas será uma pessoa humilde com naturalidade. Eu conheci algumas pessoas, e a gente percebe a humildade da pessoa que realmente é, quando ela reconhece o valor do seu semelhante e não busca reduzir o próximo. Valoriza as conquistas do outro tanto quanto as suas, e às vezes até ela fala mais das conquistas dos demais do que das suas próprias. E isso é autêntico. Não vou dizer que todas as pessoas sejam autênticas, como eu disse, tem aquelas que conseguem dominar, tem pessoas que conseguem até enganar, aquele detector de mentira, né? São pessoas bem treinadas nesse campo. Mas essas pessoas não são essas que eu estou falando. Eu estou falando daquelas autênticas mesmo. Eu conheci uma senhora lá em Portão que nunca se queixava das suas dores. E geralmente as pessoas se encontram e fazem um concurso de quem sofre mais. Se uma pessoa diz, dói aqui, o outro diz, não é nada, né? Para mim dói em tal lugar, você nem sabe como é que é. E faz um concurso de sofrimento. E aquela mulher, eu já falei nos nossos encontros, ela sofria de elefantíase, não sei se já desencarnou ou não. Faz mais de 15 anos que não passo por lá. E tinha um marido que dependia do atendimento dela, não me lembro que doença que ele tinha. E um dia, por curiosidade, eu perguntei para ela se doía, porque ela vivia com umas roupas, uns tecidos ao redor da perna inchada, né? Daí ela, porque eu perguntei, ela mencionou a intensidade da dor que sentia, mas no seu semblante jamais alguém ia dizer. Dá a impressão que aquilo não incomodava, que ela não se importava muito, mas ela sentia. E aí lembramos Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, 2h30 de entrevista. É só olhar o semblante dele sempre sereno, sempre atencioso,
sempre com uma boa palavra, sempre conciso no seu pensamento e fundamentando o que argumentava ali. E depois, mais tarde, eu li que na época ele sofria de um problema de próstata e tinha dores terríveis. Imagina a pessoa 2 horas e meia sentado respondendo perguntas de mais diversos campos de interesse dos interlocutores e pressionado por alguns, e manter aquele semblante de paz e até mesmo de felicidade em ter aquela oportunidade. Isso sim é humildade verdadeira. Se fosse uma pessoa orgulhosa e ostentar o seu saber com prepotência, nós vimos alguns, não vamos nem mencionar o nome, nos campos religiosos que duvidavam das ideias dos demais. Até essa pessoa que eu tenho em mente já desencarnou e que hoje ela deve estar vendo que aquilo que pensava é bem diferente, mas ela jogava por terra a ideia de que o espírito pode se manifestar, que o espírito pode ter uma vida fora do corpo físico, e vinha com ar de deboche. Aquilo é a total ausência de humildade, e a gente percebe isso em vários campos da sociedade. Mas existem aquelas, como eu disse, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Irmã Dulce. Até a Irmã Dulce, uma vez numa reportagem, ela disse que quando ela sabia que iam passar um programa na televisão que falasse dela, um resultado de uma entrevista que ela dera, ela procurava não assistir a TV, para que não se envaidecesse do que falassem dela. A gente pode dizer assim, uma falsa modéstia, mas as pessoas que são assim têm o cuidado de evitar a vaidade. Embora nós devemos adquirir também a capacidade de cuidar dessas questões, de reconhecer o valor de cada um de nós, sem desenvolver orgulho, continuando humildes, mesmo reconhecendo as virtudes já conquistadas. Wilson, e nesse caso aí, se ela tinha medo de que os elogios a prejudicasse, quisesse aflorar nela a vaidade e o orgulho, será que ela não estava ainda nesse exercício de humildade controlada, mesmo estando naquele patamar evolutivo? Isso só ela sabe. Não cabe a nós fazermos uma análise, mas um espírito com o trabalho que ela fez, a gente acredita que não, mas é só uma questão de acreditar ou não acreditar. O que a gente diz é só o que a gente pensa, mas não se sabe, né? Tudo é possível no mundo. Mas o próprio Divaldo disse que quando ele vai fazer as suas... porque agora está todo mundo afastado. Mas quando ele fazia as suas palestras, que tinha um grande público, vocês se lembram? Antes dele falar, se conta toda a história dele, às vezes leva uns 10, 15 minutos, falando sobre o que ele fez, sobre os títulos que ele recebeu, sobre todas as suas virtudes. Ele disse que ele desviava o pensamento, ficava pensando em outra coisa, para não focar naquele assunto, porque aquilo poderia envaidecê-lo. Então, esses espíritos desse naipe reconhecem que somos ainda falíveis e se esforçam para não falir, não cair nesse equívoco que é desenvolver a vaidade. Claudilene, aqui o texto fala que temos que educar a nossa alma e a fim de nos tornarmos virtuosos. E essa humildade controlada não passa por esse processo de educação dos sentimentos, de educação da alma? Nesse ponto de vista, até pode ser um princípio, né, o começo desse trabalho. Eu vejo assim que ela não é ideal porque a pessoa ainda não adquiriu a evolução, né, permanente na alma dela. Ela ainda pode sentir algum fraquejamento, né, em certo momento. Por isso que ela é útil, né? Ela nos traz benefício, a humildade controlada. Quando ela for espontânea, natural, aí sim, aí já é um
degrau evolutivo já conquistado. Aí, naturalmente a pessoa vai ser uma. E ó, como a gente cresceu simples e ignorante, eu acho que e começa por aí já esse trabalho de aperfeiçoamento. Porque por mais que nós estejamos participando do grupo do estudo, a colocação do Wilson foi muito esclarecedora, mas, digamos assim, não é o suficiente para a gente aprender. Né? A gente tem uma base, mas de botar em prática, digamos que a gente fosse pôr em prática, e devemos pôr em prática, não é o suficiente, a gente vai recair. Daí, acho que essa entrada do controlada vai ser útil. Só que deixa claro também que não é o correto, né? A gente tem que... não é o ideal, né? Não é o ponto máximo que podemos chegar. É que venha a natural que saia de dentro de nós, né? Isso. Saia do nosso sentimento, do nosso pensar. E por que nas casas espíritas, Paulinho, quando o expositor lá encerra a exposição, tomou-se o costume de não aplaudir, até não é estimulado o aplauso quando se encerra uma exposição. Por que disso? Eu acredito já que é para não envaidecer, né? Para evitar de desperte na pessoa esse sentimento que nós estamos falando. Então é para ver, né, como nós, da doutrina espírita, estamos nessa caminhada, né, e necessitamos desse esforço íntimo com frequência para poder superar essas imperfeições do orgulho, da vaidade, da presunção e etc. Como tem um outro lado, que tu tem que estimular, parabenizar, agradecer a pessoa que faz algo de bom, entendeu? Que se esforça, que é para ela se sentir motivada e continuar dentro das empresas fazendo isso. Parabenizar a pessoa que teve iniciativa, que foi proativo, e para estimular ela, né? E a estimular a pessoa a seguir esse caminho. Exato. Terezinha Zolan, aqui o texto fala também que do comportamento adotado e de confronto em confronto possamos eliminar pontos fracos e revigorar aqueles que nos mostramos coerentes com a doutrina. Quer dizer, que possamos enfraquecer, né, as nossas imperfeições e fortalecer as nossas virtudes. Tu acredita que isso pode se estender a várias encarnações ou ele ocorre em uma encarnação só? Ele pode, em muitas encarnações, porque para conseguir desenvolver uma virtude plenamente, eu acredito que é difícil para a pessoa conseguir num curto espaço de tempo, né? E a gente é plenamente, né? E como a gente é imperfeito, eu acredito que leva bastante a ter no caso, uma unidade, né, natural. Exato. E essa dificuldade é tão grande que às vezes em encarnações, na miserabilidade, faz com que muitas vezes uma encarnação inteira na miserabilidade ainda faz com que a pessoa não tenha essa virtude desenvolvida. O expositor Clóvis Nunes, ele relata um caso, eles distribuíam
na cidade de São Paulo, lá distribuíam um cobertor para os moradores de rua, né, que dormiam debaixo das pontes lá em noites frias. E ele foi botar um cobertor num morador de rua lá, e ele se acordou e xingou o Cláudio Nunes. E o Cláudio Nunes insistiu: não, pega aí, pega o cobertor aí para você se cobrir, para não passar frio. Ele disse: quem mandou você vir me acordar, né? E sai daqui, senão eu vou ter que passar o facão, né? E ele teve que sair correndo dali, né? Então, ele detectou que aquele morador de rua não era humilde, né? Mesmo vivendo naquela condição. Assim como muitos outros, né? É como o Wilson falou, é um sentimento que não é condizente com a classe social da pessoa. Ele brota no fundo da alma. E daí o Cláudio Nunes, numa reunião mediúnica, pegou e perguntou para o guia dele, né? Por que aquele morador de rua teve aquela atitude? Daí o guia dele disse assim: mas Cláudio, por que você não chegou quietinho, sem acordar ele, e não colocou o cobertor em cima dele, e saísse quietinho? Faz isso aí para te ver. Aí dali um tempo eles voltaram lá de novo, e ele fez como o guia mandou. O morador de rua nem percebeu que ele estava com o cobertor em cima dele, né? Então evitou, né, que aflorasse aquela reação daquele morador de rua. Vamos adiante então. Segue na leitura, Wilson, por favor. O último versículo do texto de Lucas: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, nos faz refletir que a humildade deve e pode ser exercida por meio de serviço ao semelhante, em nome de Jesus, como bem nos esclarece o irmão X. Onde está a humildade? À disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhes aos sublimes desígnios, seja onde for. E aí nós encerramos o que faltava do estudo desta parábola, e só nos resta fazer essa análise final, né? Porque diz assim: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Por que será? E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que isso pode dizer para nós? Como é que a gente se exalta? Se exalta quer dizer se eleva, quer se sobrepor aos demais, quer impor a sua ideia, a sua vontade, até mesmo o poder que detenha sobre alguém numa posição de mando, e que existe nos mais diversos setores da sociedade. O presidente de uma associação, o presidente de uma sociedade espírita, o presidente de uma associação de bairros, um vereador, um prefeito e por aí vai, um gerente de banco, de uma empresa qualquer, um chefe de setor. Então a gente sempre, ou a maioria não digo, mas uma expressiva parcela da população, em um momento ou outro, detém um cargo desse. E como é que ele se exalta? Ele pode se achar melhor que os outros. E aqui Jesus afirma que esse será humilhado. Mas como assim será humilhado? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que, desde quando pequena, é orgulhoso e acaba desencarnando orgulhoso. Quando é que ele foi humilhado? O que Jesus está dizendo é que a vida é eterna, que nós devemos ter em mente que não é só este momento que nós vivemos, não é só esta vida. As pessoas que hoje se exaltam podem, numa vida futura, nascer, e geralmente isso acontece, em situação inversa. Muitas pessoas que até criam leis que
exploram a sociedade em geral, os mais humildes, aqueles que não têm recursos econômicos, e que até afetam o próprio meio ambiente, depois se arrependem e se propõem a vir mudar a situação, só que ela é bastante trabalhosa. A gente vê muitos espíritos missionários que vêm à Terra, acredito eu, missionários, porque eu fico analisando assim como é que eles fazem isso. Eles percebem, muitos deles perdem a própria vida em prol de uma causa que parece até meio que perdida, e às vezes não são devidamente reconhecidos e nem amparados. E mesmo sabendo que podem perder a vida, como eu disse, muitos perdem, até perderam. Por que eles fazem isso? Aí eu fiquei analisando, será que não foram esses espíritos que em encarnações passadas, por orgulho, por prepotência, não criaram leis que os beneficiassem aos seus? E que agora percebem o erro que cometeram e a necessidade de corrigir? Aí nasce numa situação oposta, lutando contra as ideias que antes defendia. Ou então nasce num corpo que não lhe dá meios de expandir essa prepotência. Isso não quer dizer que de imediato ele será humilde, ele será humilhado. Nesse caso, cabe melhor a análise da interpretação do texto do que o anterior que eu expus. Outra pessoa já é humilde, também é humilhado. Mas esse último, este simplesmente é humilhado, não quer dizer que ele seja humilde. E como nós lemos, como eu falei antes no último sábado, isso pode passar várias encarnações da pessoa sendo humilhada, até que ela desenvolva a humildade e reconheça os seus valores, o seu potencial e os desenvolva com humildade e se liberte dessa condição de humilhado. Vai ser uma pessoa com autoestima suficiente e verdadeira para ascender na sociedade sem se humilhar, sendo humilde, claro, nesse sentido que nós estamos interpretando hoje, que é uma pessoa não orgulhosa. E depois, qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Como é que é esse se humilhar aqui? Se humilhar aqui é ser humilde? Aqui não diz que é ser humilde. Uma pessoa que se humilha é aquela que se submete, muitas vezes cala-se diante de uma agressão para não criar maior tumulto, porque sabe até que não é oportuno reagir. Que muitas pessoas o que mais querem é que a pessoa reaja, para mostrar que ela não é melhor que aquela que ela desafia, aquela que ela provoca, não é melhor do que aquela que está provocando. Então essa pessoa fica humilhada, segundo o ponto de vista humano, mas ela é exaltada diante da própria consciência, porque ela venceu o seu próprio orgulho e certamente ela vai receber condições de viver num ambiente melhor, numa outra oportunidade, se não nesta mesma encarnação. Porque os prepotentes, aqueles que fazem barbaridade, a sociedade agora, com o avanço do entendimento que a gente percebe, já não mais aplaude. Há poucos dias a gente viu mais de um caso de pessoas que fazem entrega desses delivery, acho que é isso que se chama, né? Mas que fazem até a entrega, aqueles motoboy. Entregaram um pedido, foi humilhado por um grupo de pessoas e até agredido. Imagine o sofrimento dele. Aqui em Santo Ângelo, um desses, essas pessoas que cuidam do trânsito, não sei bem como é que é o termo deles, que monitoram a área, a faixa azul, né? A pessoa não conseguiu, botou uma moeda na maquininha e não saiu o bilhete. E essa pessoa encheu de desaforo, até meio que agrediu. E ele ficou tranquilo, sereno, não reagiu. Qualquer um, ou a maioria pelo menos de nós, reagiria. Se não com violência, mas com palavras. Ele apenas ligava para o seu superior para ver como resolver a situação. Então esse jovem foi humilhado. Mas ele mesmo permitiu que isso acontecesse, mas não por fraqueza, porque é uma pessoa humilde, porque não é uma pessoa prepotente, e ele entende que não se deve resolver as questões, por exemplo, resolvendo a violência com outro ato violento, resolvendo uma agressão com outra agressão. Ele fez o que Jesus recomendou, dar a outra face, não para que seja agredida na outra face, a outra face que é a face da paz.
diante da agressão, a face do perdão. Não sei se ele perdoou, mas pelo menos ele ofereceu a face da paz. E depois aqui tem um texto do irmão X. Onde está a humildade, a disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora reconheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhes aos sublimes desígnios, seja onde for. E nós devemos ter em mente de que, embora nós nos reconheçamos fracos, pequenos, imperfeitos, isso não é justificativa para que deixemos de fazer o bem. Porque não é só não fazer o mal. É necessário que façamos o bem, sob pena de sermos responsabilizados pelo mal que advier por não termos feito o bem. Como é que isso acontece? Por exemplo, você está na estrada, um exemplo bem simples, e aí você faz uma curva e consegue desviar de um objeto que caiu de um caminhão, de uma carga, e o caminhão não viu e foi embora. Você evita um acidente. Você pode simplesmente seguir adiante, mas será que o outro vindo atrás não vai conseguir desviar também? O ideal é voltar, sinalizar, se possível, retirar o objeto da estrada com o meio que tiver, ou avisar que alguém, uma autoridade, para que eu faça, porque senão a gente vai ser responsável. Muitas vezes as pessoas dizem, deixa, o outro vai retirar, mas alguém vai ter que retirar. Ou então, quando a gente deixa de educar uma criança, que é uma caridade, a educação, e até uma obrigação, essa criança se desenvolve se tornando um elemento pernicioso à sociedade. E essa criança não precisa estar na nossa casa, ela pode estar em qualquer casa, em qualquer ambiente, faz parte da sociedade. Então, quando a gente vir na rua uma criança cometendo alguma coisa grave, a gente tem a obrigação de alertar para ela sobre as consequências, não de maneira ríspida, mas de maneira ponderada, para que ela entenda. Uma vez eu recordo que aqui perto de casa tem uma placa de 40 km por hora, e uns gurizinhos estavam passando e começaram a jogar pedra na placa. Aí eu peguei e avisei a ele, chamei a atenção dele. E aí, um dia depois ele veio me pedir desculpa, e bem assim, cabisbaixo. Eu não me lembro bem as palavras que ele disse, daí eu dei mais orientações para ele, mas para ele ficasse tranquilo. Expliquei que aquela placa era importante porque ela avisava aos motoristas que o limite ali é 40 por hora, e se eles danificassem a placa, eles mesmos poderiam sofrer as consequências. Os carros iam passar em maior velocidade e teriam o risco de serem atropelados. Acredito que ele entendeu, porque se ele não fosse uma criança que buscasse a compreensão, buscasse aprender, não teria voltado. Meu primeiro temor, quando eu falei, foi de uma reação mais violenta, porque tem alguns guris que desafiam, são guris difíceis de tratar, desafiam, ofendem, mas nós não podemos, sob o medo de sermos atingidos por uma reação assim, ficarmos quietos. Senão, quanto mais a gente ficar quieto, mais as coisas acontecem e mais a sociedade vai ficar refém de pessoas não devidamente educadas, e que nem é tanto por culpa deles, mas por falta de educação mesmo, se tornam causa de perturbação na sociedade. Gostaria de fazer uma pergunta para a dona Antoninha. O que a senhora entende pelo ensinamento de Jesus no Sermão do Monte? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E dá para entender desse ensinamento? Por exemplo, herdarão a terra, mas não é continuação daquela vida. Vão evoluindo, por exemplo, está evoluindo. Podem voltar, ser melhor liderança, porque nós aprendemos hoje, estamos aprendendo
Jesus disse, quem tem voz de boa vontade, se nós que não aceita, ora por ele, de vontade da nossa vontade. Eu acho que é o que nós temos que fazer, né? Porque a gente quer seguir os ensinamentos do mestre amado, e nós temos que ir aprendendo. Eu, por exemplo, agora nós estamos dizendo glória a Jesus, que eu não sou de revidar as coisas. Eu nunca tive problemas assim de briga, sempre nos lugares que eu moro, a vizinhança para mim tudo é bom, e quem chega na minha casa é bem-vindo. Às vezes chega uma pessoa que necessita, a gente estende um pouquinho a mão, ou que está em casa, ou gente que necessitado. Glória a Deus, Jesus, que essa minha alma, assim, eu tenho agradecido a Deus essa oportunidade que Deus está me dando. Porque isso aí é que eu vim aprender na doutrina espírita, muito. Por isso eu disse, já segui, já trabalhei na esperança desde criança, 11 anos, fui até professora de ciência, que são agora os meus professores. Aqueles que hoje são meus professores, meus alunos. Na terra está certo, quem tem um olho é rei, quem tem dois é luxo, isso, né? Então eu venho aprendendo aos poucos, mas estou muito feliz com a vida que Deus me deu, a família que Deus me deu, os filhos que eu pude encaminhar, que eu pude educar com amor, sem bater, porque eu nunca gostei de bater em filho. Então, tá aí as gurias lembrando que eu sou esses filhos. Não gostei de bater em filho, quanto mais no estranho. Se errou comigo hoje, amanhã depois eu pego desculpa, eu também se eu sou culpada, né? Então eu estou muito feliz com os ensinamentos que eu estou aprendendo aqui, revivendo o meu passado, porque eu estou velhinha, né? Mas estou revivendo o que eu já aprendi na doutrina espírita, que eu amo. E aí de qualquer palavra que eu não tenho um linguajar lindo, os irmãos podem me ensinar, porque eu aceito de coração. Agradeço a oportunidade e aceito de coração. Muito bem, dona Antônia. Muito bem, dona Antônia. A senhora disse tudo aí, realmente, né? Aquela condição que aquelas pessoas estavam passando, né, de humilhação no tempo de Jesus, de subjugação, de opressão, e também muitos estão passando no tempo da paz. Jesus estava dando um estímulo àquelas pessoas, né, que eles sigam avante, sigam em frente, né, tenham perseverança e terão o seu espaço, terão as suas oportunidades no futuro, se tornarão humildes, né? Aquele processo que eles estão sofrendo, expiatório, ou de provação, faria que aflorasse essa humildade na alma deles, né? E a terra de regeneração, ela não vai ter espaço mais para pessoas presunçosas, orgulhosas e vaidosas. Cada vez mais vai diminuir esse tipo de movimento, esse tipo de imperfeição na terra de regeneração. E os humildes é que vão prevalecer. O que houve aí? Saiu fora, Claudilene? Internet de vocês? Deu uma queda de luz, daí ele cortou a internet, aí demorou pra voltar. Mas tá bem agora. Queria fazer uma pergunta para a Claudilene. Resignação tem alguma relação com humildade? Tem. Porque resignação tem a ver com aceitar o que está acontecendo, as coisas menos boas, as dificuldades, os problemas. Né? Então eu aceito isso, né? Me resigno com essa situação. Então, por estar resignado, eu não me revolto, não procuro desculpas nem justificativas, não condeno também,
né? Então, por ter essa aceitação, é um indício de humildade. Porque na medida em que a pessoa não é resignada, ela está em conflito, ela está culpando Deus, ou questionando Deus, ou o mundo, ou as pessoas, ou, né, se julgando vítima da situação, sei lá qual é a posição que ela tome, mas numa posição de não aceitação da situação. Então, ela não está sendo humilde nesse sentido. Eu também vejo uma relação estreita, né, de resignação com humildade. Então, porque a gente tem que tomar cuidado nesses conceitos, né, é que resignação e humildade não significa não fazer nada também, né? Você ser resignado, você ser humilde, não significa que você não tem uma atitude. Apenas você tem uma atitude diferente, uma atitude mais pacífica. E a aceitação, ela leva à condição de enfrentar o problema com maior eficácia, né? Isso. Porque a revolta só atrapalha, né? E daí deixa aflorar, como você falou, esse sentimento de orgulho e de vaidade, ele faz com que a revolta ela apareça, e daí a pessoa acaba dificultando ainda mais o processo de resiliência, né? Que é superar aquela dificuldade, aquela crise. Vamos adiante então, pessoal. Agora nós vamos para a página 179, Aprendendo com as Curas. Roteiro 1. Ele pediu para o Paulinho dar um. Lê para nós aí o roteiro 1. Então, vamos começar aqui nos objetivos. Explicar a cura do paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum. É a palavrinha. A luz da doutrina espírita. Ideia principal. O paralítico de Cafarnaum era um espírito em expiação, num corpo entrevado. Resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes, capítulo 9. A afirmação de Jesus: Filho, perdoados estão os teus pecados, indica o término da expiação do doente, em decorrência da manifestação da lei de causa e efeito. Texto evangélico. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasavam
em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: porque arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é o mal? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. São Marcos 2, de 3 a 12. Vamos fazer uma análise então desta passagem de uma das curas de Jesus, né, na cidade de Cafarnaum. E a gente pode observar que este paralítico estava sendo conduzido por 4 pessoas, né? Então havia 4 pessoas abnegadas auxiliando este paralítico. E eles estavam enfrentando dificuldades para poder ajudá-lo. A multidão, e como iriam colocar esse homem dentro da casa. Então essa parábola traz uma série de ensinamentos que nós vamos nos deter em todos eles a partir desse momento aqui. Gostaria de perguntar para o Wilson, quando Jesus disse assim: os teus pecados estão perdoados, quer dizer que o processo expiatório encerrou. Aquele enfermo, ele havia cumprido todo o processo em que ele havia se comprometido, né, perante a sua consciência, ou Jesus considerou que não havia necessidade de continuar com aquele processo expiatório? Que deu para te entender? Vamos por partes, então. Antes de responder a tua pergunta, eu ficava imaginando aqui. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Como é que era esse telhado, Wilson? Pois é, esse telhado era de pedra, que eu saiba. Não sei como é que eles fizeram para abrir esse buraco. Porque a casa era de pedra, até Divaldo faz uma palestra e expõe. Mas aí, não sei se vocês já foram em locais onde existem médiums de cura. Você quer reunir uma multidão, é só apresentar um médium de cura. Doentes há em quantidade inimaginável no nosso planeta. Muitos até nem falam, mas quando sabem que existe alguém que promete uma cura e que faz curas em alguns casos, a multidão aflui para aquele ponto. Eu tive a oportunidade mais de uma vez de visitar um médium não, porque eu não conversei com ele, mas o ambiente onde ele atuava, eu acho que agora não atua por causa da pandemia, próxima daqui. Não vou falar porque não, nosso objetivo aqui não é divulgar, mas o fato me chamou a atenção. Nós fomos para lá um dia semelhante ao de hoje, assim, meio chuvoso. Nós pousamos num hotel e daí fomos de madrugada, porque começava a atender cedo. E eu olhava aquela fila, aquela multidão de pessoas, cadeirantes, pessoas deitadas no chão, em cadeiras, em macas,
de diversas situações, doentes de toda espécie, acompanhados de alguns parentes, e uma fila sem fim para pegar uma senha para ser atendido. Depois ficava, o salão cabia, acho que umas 400 pessoas, talvez um pouco mais, o resto ficava fora, esperando o momento para poder entrar. E eu ficava olhando, imaginando quando Jesus estava fazendo essas curas, devia ser algo muito mais grandioso do que aquilo ali. Aquilo ali que eu vi era em torno de 4.000 pessoas que ele atendia no sábado. E as pessoas têm paciência de ficar. E sempre são conduzidas, quando não têm condições, auxiliadas por parentes. Aqui no texto diz que 4 auxiliavam. E respondendo a tua pergunta sobre... porque os teus pecados estão perdoados. Aí na primeira leitura, quem não aprofunda a questão pensa que Jesus perdoou os pecados. Até ele disse assim, né, para mostrar que o Filho do Homem pode perdoar pecados. Nós não vamos atropelar, nós vamos chegar nesse estudo mais adiante para saber como é que isso processa. Mas o fato é, como o César já adiantou, o pecado perdoado é quando a pessoa já expiou e já resgatou o suficiente as suas faltas. Esse paralítico, no caso, ele não sei se ele tinha resgatado, mas ele tinha expiado, porque não tinha nem como ele resgatar assim, reparando os erros do passado. Não se sabe se ele cometeu um erro contra outras pessoas ou contra si próprio, talvez até contra si próprio. Contra si próprio, que a gente diz, é uma pessoa que comete suicídio, por exemplo, ou que faz alguma coisa que prejudica o seu próprio corpo e que redunda num desajuste no perispírito que depois tem que ser extravasado através de uma encarnação dolorosa, como aquela do paralítico. Então, quando ele diz que os pecados eles estavam perdoados, é porque ele já tinha esgotado o tempo de sofrimento. Ele não precisava continuar. E muitas vezes as pessoas continuam. Eu me recordo que uma vez uma pastora disse assim, eles entendem que essas coisas são milagres, né? A gente sabe por que um milagre não acontece na tua vida? É porque você não se julga merecedor. E de fato, muitas vezes nós mesmos boicotamos esse processo de cura. Porque nós trazemos em nosso inconsciente essa culpa que geram essas doenças, as maiorias, pelo menos, algumas são impostas, mas a maioria geram. Quem estuda o livro Céu e Inferno, quando vai ver lá a parte dos espíritos sofredores, vai ver o relato de alguns que inclusive falam de experiências reencarnatórias em que sofreram processos que ninguém deseja, de livre, espontânea vontade de passar, como um processo decorrente da sua consciência. O livro é o Céu e Inferno. Mas daí esse paralítico já tinha se redimido diante da própria consciência, ou pelo menos diante da lei de Deus, mas precisava de um impulso. E o que ele fez? Ele foi buscar auxílio e foi ajudado por 4 pessoas. Ele não se sentiu suficientemente forte para superar o estado em que se encontrava e não tinha mesmo meios. É bem provável, é quase certo até, que não fosse Jesus, ele ia passar toda aquela encarnação paralítico. Numa próxima ele viria bem, porque ele seria tratado no mundo espiritual, orientado da não mais necessidade daquele processo. Mas ele procurou Jesus, e Jesus adiantou muito isso. Adiantou no sentido que ele poderia demorar, mas ele já era merecedor. Jesus fala que cada um segundo as suas obras, e é nesse sentido que ele foi perdoado. Perdoado porque não devia mais. Mas acredito eu que se ele tivesse feito, se aquilo fosse decorrente, ou tenha sido decorrente de atos contra o próximo, ele ainda terá que reparar, ou teria, porque até hoje deve ter já feito isso. Porque o primeiro momento é se livrar das consequências mais graves, que é a expiação. Mas não é o suficiente. E a expiação só cessa quando há o real arrependimento. Não o remorso, o arrependimento. E aí, havendo arrependimento, havendo superado a expiação, vem a fase final, que é a reparação. Retribuir com bem o mal que porventura haja praticado em relação ao semelhante. Aquela pessoa, quem praticou o mal, se for possível, sim, mas nunca saberemos quem foi aquela pessoa, porque nós temos uma bênção de Deus que é o esquecimento do passado, para facilitar inclusive esse processo. O nosso semelhante que nós prejudicamos pode estar num parente difícil,
pode estar no necessitado, próximo de nós, num amigo, ou até mesmo distante. E se a gente não tiver a oportunidade de retribuir o bem pelo mal que praticamos, como forma de reparação, diretamente àquele a quem nós ofendemos, pelo menos façamos o bem aos filhos demais de Deus que nós pudermos. E dessa forma nós estaremos nos ajustando com as leis divinas e também equilibrando nossa consciência para encontrarmos uma harmonia suficiente para continuarmos trabalhando. E o dia que tivermos oportunidade, na presença de quem sofreu uma agressão qualquer por nós termos condições de beneficiarmos esta pessoa já em perfeito equilíbrio. Esse telhado aqui, viu, que ficou assim em aberto, né? Eu tenho visto essa cena em alguns filmes e eles mostram um telhado de capim, não de barro, não de outro material. E daí ficou mais fácil eles abrir aquele capim para cruzar a marca, né? Pelo vão ali, para ele poder ser socorrido por Jesus. E Claudilane, por que foi contestado Jesus pelos escribas? Porque ele falou que havia perdoado os pecados daquele homem. E o que Jesus argumentou para os escribas e as pessoas? Bom, ali eles estavam questionando quem era Jesus para poder perdoar alguém, né? Em que patamar estaria Jesus para poder perdoar alguém? Porque eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus ou o enviado dos céus. Ele era um filho de um carpinteiro, né? Um judeu comum. E Jesus, nesse ponto, ele estava mostrando que nós, seres humanos, podemos e devemos perdoar uns aos outros, nos perdoarmos também, porque só assim é que nós conseguiremos trilhar esse caminho do amor divino. Porque só assim que a gente vai evoluir. E não adianta eu ir ao Pai, Jesus mesmo falou que não adianta eu ir ao Pai, eu ir ao templo, como a gente estava estudando na parábola anterior, se eu não tiver feito o meu trabalho de casa, o meu tema de casa, que é justamente esse ajuste comigo mesmo e com aqueles que eu ofendi. Muito bem. Paulo Leite, por que Jesus deu a orientação para o paralítico depois que ele efetuou a cura? Pegue a tua maca e ande e vai para a tua casa. Toma o teu leito e vai para a tua casa. O que dá para entender? Eu entendi assim, que ele vai, siga a tua vida, a tua luta, não fique pensando no passado agora e dê sequência na tua vida, e a tua vida continua. Foi o que eu entendi. Daí ele não ficar amarrado no que aconteceu, no que ele tinha vivido até ali, e que a vida dele teria uma sequência dali para frente. Exato, Aquele leito ali era o karma, né, daquele homem, né? O karma estava ali, estava centrado ali. E seria o mesmo que Jesus dizia assim: aqueles que querem me seguir, peguem a sua cruz e venham. Né? Então, como o Vilto disse, né? Chegou o momento de
de cessar a expiação, mas ainda tinha um momento de compensação. Ainda estava em aberto esse processo. O mal foi feito e ocorreu o arrependimento. Pode perguntar, dona Antônia. Eu quero perguntar, porque chegou uma parte que eu estudei assim, esse paralítico, ele é o mesmo dele que eu estudei biblicamente, né, da Porta Formosa, e ele estava colhendo para viver esmolas, tudo tortinho que dá, foi para viver. E daí subiu João e Pedro, né, na escadaria da Porta Formosa, onde aquele paralítico, estava colhendo esmola. E quando chegaram sobre ele, daí ele pediu, dai-me uma esmola, eu preciso para mim. E daí Pedro e João responderam para ele, dinheiro nós não temos, mas nós temos outra coisa para te dar. Levanta em nome de Deus e anda. E ele ficou curado na mesma hora. E daí ele levantou, ele foi andar e ele foi trabalhar para fazer isso, para ganhar o dinheiro dele, não ficou mais, foi curado na hora. Agora, quando falar no paralítico, eu me lembrei que, mas não é o mesmo. Não, provavelmente não, dona Antônia. Provavelmente é outro enfermo em que Jesus realizou a cura. Esse aí da escada formosa deve ser outro ali, deve ser outro enfermo. Mas com certeza ele também estava com o tempo dele vencido, né? Do sofrimento dele. E daí ele ficou curado na hora e já podia trabalhar, né? Por certo, ele já estava vencido, os apóstolos curaram ele. Com certeza, era o momento dele de encerrar o processo expiatório, né? E nós nunca sabemos quando é o momento. Realmente era o momento de encerrar o processo expiatório dele, dona Antoninha. Nós nunca sabemos quando é o momento, né? Por isso que nós temos que estar sempre abertos para o auxílio, para a ajuda e para o processo de renovação. E nunca se sabe qual é o momento. Pode ser uma ação do próprio Cristo, pode ser uma ação dos apóstolos, pode ser a ação do médico da terra, pode ser uma ação de qualquer pessoa que venha em nosso socorro e nossa ajuda. Dona Tereza. Até porque, viu, César? Até porque esses dois paralíticos, eles têm algumas características que diferenciam um do outro. E esse que está falando nessa situação, eu imagino, eu interpreto que ele seja um paralítico do pescoço para baixo, porque ele está deitado numa cama, ele deveria ser um tetraplégico, ele não deveria mexer nem as mãos. Ele precisava ter 4 para carregarem ele. E o outro deveria ser um paraplégico, né? Isso, e o outro já poderia mexer as mãos, porque ele conseguia chegar até a escada, estava numa escadaria. Então... essa diferença, sim. Dona Terezinha Isolã, 4 pessoas carregavam aquela maca, 4 pessoas anônimas. Como é que ocorre esse processo? Ele é bem diversificado, né? Para pessoas que vão auxiliar ou espíritos ou encarnados. Para o motivo dessas pessoas estarem ajudando ele, eles tinham algum vínculo com esse paralítico? Provavelmente o vínculo seria um vínculo espiritual, né? De uma família espiritual. Às vezes, eu penso assim, que deve ser que eles reencarnaram juntos ali, né? Ou, de repente, pode ser pessoas que estavam ali, carregaram, não sei, fiquei dúvida agora.
Ali não diz, né, se eles resolveram tomar essa atitude ali no momento, mas provavelmente eles tenham trazido de casa já, esse paralítico, né? Porque ele não ia, de outra forma ele não poderia ir. E existe um vínculo, provavelmente existe um vínculo reencarnatório das pessoas com ele. Ou podem ser também espíritos missionários, que vieram a auxiliar esse homem na sua redenção. E eles foram perseverantes, eles não, diante das dificuldades que eles encontraram, eles não arrefeceram. Então eles sabiam que tinham que aproveitar o momento para poder auxiliar esse homem. E conseguiram, né? Com um ótimo resultado, esse auxílio. Vamos adiante, então. Queria pedir se a Claudilane para seguir na leitura para nós. Relato. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Interessante essa parte aqui, né? Sim. Porque ele coloca essa questão aqui, né? Do quanto o paralítico, né, se envolveu nesse processo de cura, porque ele não desistiu. Jesus estava tão longe, cercado por uma multidão, tinham tantas dificuldades para chegar lá, e mesmo assim ele persistiu. Inclusive, Jesus ele realizou essa cura porque ele percebeu que era o momento e viu, né? Aqui o texto diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Então, o que eles entendiam por fé naquele tempo lá de Jesus? Né? Jesus viu que ele estava aberto a mudanças, a transformação. A fé não era só um sentimento. Ela estava baseada também em ação, em um movimento no bem. Daí Jesus viu que ele estava pronto para esse processo. Aí realizou a cura. Muito bem. A leitura atenta do relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. A. O desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico. B. O dedicado apoio dos 4 amigos. C. As dificuldades que o doente e seus amigos tiveram que enfrentar. D. A bênção da cura realizada por Jesus. E. A oportuna lição que o Mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles receberam. À época de Jesus, as curas tinham um caráter religioso ou mágico, devido ao pouco desenvolvimento da ciência. Evoluindo esta, afastou-se radicalmente da religião, por considerar as suas práticas supersticiosas. Nos dias atuais, porém, sabemos que o apoio espiritual está sendo aos poucos aceito pela ciência. E em sua luta contra a doença, a medicina utiliza os mais variados procedimentos e sistemas para a recuperação da saúde e restauração do equilíbrio de um organismo doente. Fazer uma análise então desse trecho que a Claudilane deu. Tu concorda com essa afirmação, Wilson? Que a ciência vem aceitando o apoio espiritual como muito útil no processo de cura? Eu só vou
compartilhar com vocês aí uma imagem, e daí vocês tirem suas conclusões. Essa imagem aqui, que vocês estão vendo agora, imagino, é de um grupo de médicos. Isso está na internet, fazendo oração antes de começar o procedimento que fazem, as cirurgias especial. Eles têm as suas clínicas, claro, lá atuam individualmente, mas quando fazem uma cirurgia trabalham em conjunto, e eles sentiram a necessidade e os resultados decorrentes dessa atividade feita depois de uma oração em conjunto. Eu estive pesquisando, porque eu estive dando uma lida a isso agora de tarde, em vários momentos na ciência tem-se feito pesquisa. Lá em 1800 e pouco se fez uma pesquisa para ver se a oração tinha um efeito benéfico na saúde das pessoas. E aí descobriram que os padres morriam mais cedo. Deduziram que os padres deveriam receber mais orações. Aí, naquele momento, achavam que isso não provava que, de fato, a oração não tinha influência. Mas depois foram feitas outras pesquisas, no começo do século passado, e algumas mais recentes, até nesse século atual, em que as pessoas oram por outras pessoas que às vezes nem sabem que estão orando por elas. Existem experiências de monges que estão no Tibete orando por pessoas que estão nos Estados Unidos, e as pessoas nem sabem que estão orando por eles. E daí os resultados que se observam, segundo essas pesquisas iniciais, comprovam que a oração ajuda na cura do doente. E nesse caso que eu mostrei ali, é inclusive na ajuda para o trabalho dos médicos. Eles são auxiliados pelos espíritos protetores, guias ou protetores do paciente e também do próprio médico. Vocês lembram, há poucos anos, fiz uma cirurgia de próstata a céu aberto, essa que é tipo uma cesariana. Eu não me preocupei muito, eu nunca fui me preocupar muito com essas questões, eu até fiquei bem curioso em olhar lá como é que era o procedimento, mas me chamou a atenção um fato. O tempo todo eu não senti dor. Eles me colocaram depois uma sonda, que ficou por alguns dias, acho que quase uns 15 dias, enfia-se pela uretra, depois infla-se um balãozinho que prende na bexiga para não escapar, e para onde fica saindo a urina para não obstruir o canal por causa do sangue que fica extravasando depois da cirurgia, né? E dizem que isso é muito doloroso. Aí quando for tirar, primeiro todos os dias a enfermeira me visitava e dizia assim: tá doendo? Eu digo: não, nunca senti dor, né? E ela me dava remédio para dor. Eu digo: mas deve ser remédio para dor, não dói, nunca doeu. Tá doendo, e sempre dando remédio para dor. Daí quando ela foi tirar a sonda, quando o dia da alta, ela cerra os dentes. E eu me preparei para uma dor horrível. Ela puxou a sonda, foi como um deslizar, não senti nada. Daí eu perguntei: mas você estava brincando, né? Daí ela disse que não, tem gente que não aguenta de dor, chega até a gritar. Aí depois, mais tarde, claro, eu tinha feito minhas orações, a minha esposa sempre ora pelas pessoas que sofrem, principalmente os mais próximos da família, também orou por mim. E eu soube que a minha mãe tinha procurado um médium que trabalha na Igreja Católica. Interessante, né? Um médium que trabalha na Igreja Católica, na Vila Dites. E ele falou que Bezerra de Menezes, a equipe de Bezerra Menezes, tinha me atendido. Até então eu não sabia. Eu digo: mas então está explicado. Porque o médico, quando me deu alta, me deu uns antibióticos e um remédio para dor. Eu comprei. Aí eu cheguei em casa e disse assim: mas por que eu vou tomar um remédio para dor se eu não sinto dor? Resumidamente, nunca senti dor, nem durante o tratamento lá, nem em casa. Comprei o remédio e ficou na gaveta, acho que até foi fora depois. Porque eu digo: não vou tomar um remédio para dor que tem efeitos colaterais se eu não estou sentindo dor. Então isso para mim foi uma prova da assistência dos espíritos protetores, talvez pelo meu merecimento, bastante pela intervenção das pessoas que me querem bem e que acham que eu mereço a oração deles,
bastante também pela atitude do médico. O médico me visitava depois da cirurgia umas 2 vezes por dia, inclusive sábado e domingo. E ele era rigoroso. As enfermeiras, por exemplo, queriam reduzir o fluxo de um líquido que eles injetavam pela sonda. Pela sonda. Não, por uma como é que chama aquilo que coloca? Soro fisiológico. Que era em grande quantidade de água para urinar bastante. E elas queriam reduzir. Ele disse, não, ele vinha lá e mandava aumentar, porque ele queria que tivesse bastante fluxo de água para limpar. Não me lembro se era um soro ou se era pela sonda mesmo que injetava para sair. Eu sei que ele foi bastante rigoroso nesse atendimento. E um dia eu perguntei para ele, meu doutor, o senhor vem assim, vem mais de uma vez por dia no final de semana? Ele disse assim, é que eu faço o que eu gosto. Então, quando uma pessoa faz o que gosta, ela tem amor no seu ato. Ele não está lá simplesmente para ganhar dinheiro. E essas pessoas que fazem as coisas por amor, elas têm uma assistência. E esses médicos, até eu vou compartilhar com vocês mais uma vez, primeiro eu vou colocar aqui na minha gravação, eles descobriram isso. Então, eles já fazem esse exercício há mais tempo e certamente obtêm os resultados semelhantes a esse que eu relatei e talvez até mais expressivos. Eu não vi aqui o resultado do trabalho deles. Mas se não tivessem esse resultado, certamente eles não veriam razão para um procedimento desse, porque o médico e os enfermeiros têm uma vida bastante atribulada, bastante corrida, não iam ficar perdendo tempo com uma atitude dessa se não vissem resultado. Seria uma total perda de tempo, uma total desinteligência praticar um ato desse. Então, quando alguém faz uma coisa dessas, é porque de fato vê um resultado. Muitas vezes eu olhava nas nossas sessões mediúnicas, ficava olhando os médiuns de passagem, os outros que apoiam. Eu digo assim, se essas pessoas que estão aqui naquele tempo, não vissem um resultado que comprovasse que o fato existe, não iam deixar de perder, entre aspas, um tempo precioso de suas vidas, porque por uma situação que seria uma coisa que não fosse real, que não tivesse um fim nobre e que não trouxesse um resultado que se propõe em uma sessão mediúnica. E na sessão mediúnica a gente vê quantos espíritos que são atendidos, pessoas que recebem orações do grupo que está na sessão mediúnica e tem resultados positivos. Então, isso funciona. E a ciência está descobrindo isso. Aqui no Brasil, recentemente, o Ministério da Saúde permitiu o atendimento pelo SUS pelo que eles chamam de tratamento suplementar. E aí permite-se de todo tipo de tratamento. Todos os tipos de tratamentos alternativos que se conhece são permitidos. Alguns não são feitos por falta de pessoas que façam voluntariamente. Porque, por exemplo, a ozonoterapia, que é da área médica, os médicos estão cobrando em torno de R$500 uma sessão. É permitido fazer pelo SUS. Mas quem é que vai fazer pelo SUS ganhando o que ganha um médico no SUS, se ele vai ganhar lá em uma hora R$500 numa sessão dessa? Então é difícil, mas o SUS permite a fluidoterapia, o passe magnético. E muitas pessoas em certas cidades já estão fazendo isso. A pessoa se cadastra, ganha até uma carteirinha com autorização. Em Passo Fundo eu conheci algumas pessoas que tinham a carteirinha para visitar o São Vicente e ir lá orar pelas pessoas. Isso dentro do movimento espírita, mas em outras cidades, em outros movimentos também as pessoas fazem isso. E a ciência está reconhecendo isso. Demorou um pouquinho, segundo o meu pensar, mas isso faz parte do avançar do entendimento e da compreensão das pessoas. Aos poucos a ciência vai entendendo, essa relação do plano espiritual com a física e muitos fenômenos que eram desconhecidos pela ciência. O processo obsessivo, em que o espírito se comunica através do encarnado ou influencia o encarnado, ele já tem até um sítio específico agora.
E antigamente jamais se pensaria nisso, né? Foi criado pela OMS, né, o CID, para diferenciar dos processos de doenças mentais ou outro tipo de enfermidade mental. O César, só para complementar ali o que o Wilson falou das fisioterapia, uma vez por mês eu ia no médico fazer tratamento para coluna, e daí ele pedia raio-x, a gente tomava remédio, os anti-inflamatórios dos mais fortes eu tomei. Aí depois eu conheci a microterapia, há quantos anos faz, mano? Há uns 3 anos. Desde então eu não fiz mais raio-x e não tomei mais nada de remédio. Sabe o que é nada? Às vezes eu tomo remedinho ali para tirar um resfriado, que eu me resfrio muito de noite. Olha isso. É o tratamento que eu tenho feito. Claudilane, esse apoio espiritual é mais comum a oração e o passe magnético. Qual é a diferença entre os dois? Ou não existe diferença? Olha, o passe, segundo a gente estava estudando, o passe ele é uma união, né, das nossas energias físicas, uma canalização das energias espirituais através de nós. Nós somos um canal. E ocupa então essa energia física que nós temos para um outro corpo físico da pessoa. Já a oração, ela é um meio já mais sutil, eu creio, não precisa tanto dessa energia física. O que a oração ela é realizada através do pensamento, né? Sim. E o que esse pensamento leva junto com ele? O fluido? Fluidos. Fluido universal. O fluido magnético, né? Até porque daí a oração não tem essa questão da distância, tempo e distância. Para a oração isso não existe. Isso. Já o passe é uma coisa mais concreta, mais, né? Mais ligada a essa questão do tempo e da distância, tá ali, tá físico, tá na frente da pessoa. O que tu faz com a oração? Tu faz uma elevação e uma rogação, né? Tu eleva e roga para Deus ou para os bons espíritos para que socorra determinado paciente. É isso, né? Exato. Então, essa é a diferença. O passe está mais presente para que aconteça essa canalização, essa transmissão de fluido positivo. Mas o Wilson explicou para nós, né? Que essa emissão de fluidos não precisa ser necessariamente pelas mãos. Ela é pela mente. E a oração ela exerce quase a mesma função do passe, né? Que é emitir esses fluidos que irão ir em benefício daquela pessoa, o qual esses fluidos são dirigidos. É que nós, seres humanos, ainda somos muito ligados a tudo que é matéria. Até para o nosso cérebro processar melhor essa informação, a gente precisa ver. Exato. Então a gente se sente mais seguro se tu for lá e tomar um passe físico. Deus César, então, eles são semelhantes. No meu entendimento, né? Eu acho que são semelhantes. O que tu acha, Deus? São semelhantes ou são diferentes? Eu estava fazendo uma pesquisa, não deu tempo de eu fazer aqui. Mas eu estava lembrando, por exemplo, da cura da filha de Jairo. Não foi feita à distância? Foi. Eu acho que foi a filha de Jairo, né? Ou de um outro centurião, alguma pessoa do exército romano, que foi
foi até Jesus e pediu para que ele curasse a sua filha. Ele se prontificou a ir lá. Ele disse: não, mas eu sou um comandante e mando aos meus soldados fazer isso ou aquilo, e eles fazem. Ele quis dizer, em outras palavras, que Jesus podia ordenar aos espíritos, ou pedir aos espíritos que atuam nesse campo. A propósito, a gente fala às vezes assim, equipe de Bezerra de Menezes. Na mente das pessoas dá a impressão: Bezerra de Menezes esteve lá então. Mas existe uma equipe que trabalha com Bezerra de Menezes, da mesma forma, ou algo semelhante, não vamos comparar, mas existe a Legião dos Servos de Maria, que também atua em nome de Maria. As pessoas dizem: Nossa Senhora me curou. Às vezes é um espírito que trabalha na sua legião. E assim também para Bezerra de Menezes. E nessa cura da filha de Jairo, Jesus tinha 2 mecanismos. Um é transmissão da sua vontade, pela energia que ele podia manipular à distância. Ele pode fazer isso, e talvez tenha feito, como também pode ter feito aquilo que o centurião disse, acho que era centurião a função dele, ordenar a um dos espíritos que fizesse isso. E daí ele disse assim, que não se tinha visto no seio romano uma fé tão grande quanto aquela. Então a fé daquele homem ajudou muito, e a oração sem dúvida tem um efeito bastante eficaz, tanto quanto o passe. O passe ele é mais assim como uma bengala psicológica. A pessoa estando presente, vendo, ela tem mais fé. E o importante na cura, essencial, é a fé do atendido. Muito bem. Terezinha, tu queria falar alguma coisa? Eu estava querendo ajudar ele a lembrar. Eu achava que era o servo do centurião, que ele disse. Ele queria que o Cristo, que Jesus curasse a distância, né? Eu acho que era. Provavelmente é mesmo. Provavelmente é mesmo. Servo do centurião. Bom, pessoal, já estamos passando o nosso horário. Gostaria de agradecer. É só uma perguntinha que eu queria fazer. Vamos fazer. Sobre sobre o passe que vocês explicaram para nós. Então eu sempre trabalhei no passe, trabalho, né? Fica lá no Pesquisa também. Então quando eu concentro e peço a assistência espiritual de Deus, de Jesus, dos mensageiros amigos, para curar a doença, para libertar, faço meus rogos, meus pedidos. Daí eu sinto, deveria estar assim, nas mãos aquela energia. Sim. Que ela treme, vem assim, o clarão, e ela já treme minhas mãos. E agora eu vejo, não estou esperando, às vezes quando eu estou trabalhando lá, que os outros não é assim, porque que... Mas eu acho que para mim, podem me explicar como é que eu posso continuar assim, quando nós vamos tal, ou se não... Cada um tem uma percepção diferente, dona Antoninha. Uns sentem um calor, né, nas mãos, bem no meio das mãos, e uma energia. Outros sentem na ponta dos dedos esse calor e essa energia. E outras pessoas não sentem nada, mas todas elas estão canalizando fluidos, energias. Então, é a percepção de cada um, conforme a sensibilidade de cada pessoa, ela sente de forma diferente. Vamos encerrar então, pessoal. Já estamos passando o horário. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de convidar a dona Antoninha para fazer a peça de encerramento para nós hoje, do nosso encontro. Eu convido todos os irmãos e amigos e nesse momento, a nosso pensamento, o Pai Todo-Poderoso, nesse amado Jesus. Os mensageiros amigos da espiritualidade maior, da sociedade espírita da esperança. Nesse momento recebo a nossa prece de agradecimento, de louvor a Deus, por essa grande oportunidade que Deus está dando para nós se reunir, estudar os ensinamentos
e receber do Pai e transmitir também para aqueles que mais necessitam. Todo o universo necessitado. Nesta hora eu te peço, Jesus amado, por todos os irmãos lá da esperança, onde eles estiverem, os que estão enfermos, que venham a cura divina, os que estão necessitados, que nessa hora recebam de Deus, de Jesus e dos mensageiros amigos, uma luz que radie e ilumine, liberte, conforte, ampare, proteja. O lar dos irmãos que estão trabalhando, Jesus amado, e dos que estão trabalhando, que trabalham, mas não estão presentes, mas Deus Todo-Poderoso, Jesus está aqui. Irradie tua luz, ampare com teu amor divino, e que cada um possa continuar da evolução espiritual, até quando o Pai permitir. Jesus amado, agradecemos a Deus e a Jesus os mensageiros e pedimos ao Pai uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia de manhã, uma boa semana com e pedimos a paz a nosso Senhor Jesus Cristo e todos os corações humanos, em toda a humanidade, onde existe essa epidemia, que só Deus Todo-Poderoso Jesus pode repreender esse vírus, curar e libertar, mas sempre dizemos, seja a vontade do Pai e não a nossa. Mas nós queremos morrer para Deus. E eu dou glória a Deus nas alturas, paz à humanidade toda. E a paz de Deus e Jesus para os irmãos, um bom final de semana. Uma boa semana com Deus, nós continuar assim, estudando juntos. E assim seja.